Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma live, terça-feira, eh, fazendo o nosso rodízio aqui. Hoje é comigo e hoje eu escolhi um tema que a gente já falou aqui algumas vezes, já abordamos e eu pretendo abordar aqui hoje de novo. É um tema de extrema importância e é algo que gerou um resultado muito positivo para a gente aqui já. Eu digo não só Melvin, manutenção em ação, mas eu digo nas empresas que a gente trabalhou, que na verdade fizeram com que vários projetos aqui da manutenção em ação e até mesmo o Melvin, ele foi baseado em cima de uma metodologia é, 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 desenvolvida, na verdade, assim, né, não foi desenvolvida pelo Igor, né? Na verdade, ele trabalhou em várias empresas, ele pegou vários itens, vamos dizer assim, né? Vários métodos e criou um próprio que é voltado para construir um PCM, para implementar um PCM, né? Muitas empresas, né, elas não têm um processo, não têm um PCM. É comum a gente encontrar empresas assim. As empresas trabalham 100% de maneira corretiva. Contudo, chega um momento que ela precisa implementar, né? Esse momento, por quê, né? Às vezes chega um gestor novo que veio de outra empresa, às vezes uma empresa maior, e ele tem uma visão um pouco diferente de como deveria ser aquela operação. Às vezes a empresa ela está precisando atingir novos mercados, ou então ela é, é, precisa vender para um determinado cliente e ele exige que aquela empresa tenha alguns selos de certificação, como é, é, a ISO 9001, por exemplo, né? E para ter esses selos é bastante importante que essas empresas tenham estruturado o sistema de gestão de manutenção. Então o motivo ele pode ser vários, né? No nosso caso em específico, a empresa já tinha a ISO, porém a empresa recebeu uma não conformidade nessa auditoria, e essa não conformidade ela foi relacionada ao plano de manutenção, né? A empresa precisava, não plano de manutenção, desculpa, ao PCM. A manutenção, na verdade, vou corrigir de novo. Não por causa de não ter o PCM, não tinha um processo de gestão de manutenção onde nós tínhamos vários arquivos, né, documentos e tudo mais, e uma garantia de que todos os planos eles eram executados, né? Plano de preventiva, que a corretiva de fato era feita, rastreabilidade e tudo mais. Então esse é o grande ponto. Então, vou trazer para vocês aqui, basicamente, um overview, tá? Então, um plano macro, vamos dizer assim, de como a gente trabalhou em cima dessa empresa, né? Como que tudo foi feito. É claro que, né, se a gente for pegar cada um desses passos, talvez a gente tenha que expandir muito, tá? É, mas não é problema, porque nós temos vários conteúdos aqui, várias lives, basta entrar no nosso canal do YouTube que você vai ver de maneira um pouco mais detalhada como você destrinchar cada um desses passos aqui. Então, hoje eu vou dar um macro, né? E depois você consegue ir no micro também, beleza? Então, para começar, né, qual que seria o primeiro passo, vamos dizer assim, né? O primeiro passo para você criar um PCM é você ter um cadastro de ativos. Criar um cadastro de ativos, tá? E por que um cadastro de ativos, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Opa. E por que o cadastro de ativos? Se você não sabe o que você vai ter que dar manutenção, né? Então fica muito difícil de você iniciar um processo do zero. Então, um exemplo muito clássico que, se você já não segue aqui há algum tempo, você possivelmente vai identificar. A gente já passou por situações. Eu lembro que eu fui fazer a contagem das máquinas de solda, fazer a taguear todas elas, né? E eu lembro que após taguear todas as máquinas de solda, eu perguntei a algumas pessoas da empresa quantas máquinas de solda eles achavam que tinham na empresa, né? E aí eles disseram que, Imar, eu acho que tem muito, deve ter 20. Imar, deve ter muito, deve ter, sei lá, 25, por exemplo, entendeu? E na verdade, eu não lembro com exatidão, mas eram 52 ou 54, eu sei que eram mais de 50. Ou seja, todas as pessoas que, desculpa, todas as pessoas que de alguma forma chutaram, elas erraram de longe a quantidade que tinha ali, né. Então é claro que se às vezes acertar o número de unidades está ok, acertar o número de equipamentos X está ok, só que tudo bem, mas o que que é
qual que qual que é a quantidade, qual que é o modelo, qual que é o número de série. Então o cadastro ele vai muito mais além que simplesmente levantar ali o que que você tem de quantidade, entendeu? Até porque para os próximos passos que a gente vai trazer para cá é necessário que você tenha esse dado, tá? Então a primeira coisa é cadastrar o seu, criar o seu cadastro de ativos, né? Criar um cadastro de ativos. Vou colocar aqui árvore, né? Árvore de ativos. Beleza. Então, essa árvore de ativos, né? Então, assim, ela pode ser feita de algumas formas, né? Então, nós aqui gostamos de fazer em 5 níveis, tá? Então, quais seriam esses 5 níveis da árvore de ativos? Então, seria filial, filial, área ou processo, conjunto, opa, ativo, com ativo, conjunto, subconjunto, e vou colocar aqui componente, tá? Então, por exemplo, então está mais ou menos isso aqui. Então, criar um cadastro de ativos, então eu tenho filial, área, processo, ativo, conjunto, subconjunto e componente. Então, a filial, eu poderia, né, taguear F01, tá? Deixa eu só fazer um pouco diferente aqui, só para ficar bem organizado. Aqui, por exemplo, aqui, aqui e aqui, por exemplo. Então, F01, área processo, vou colocar, por exemplo, MT, o ativo PR01, conjunto 010, subconjunto ME 0, PE 001, componente CC, CT, vou colocar um código qualquer aqui, 2008, 12, 1, 2, 3, 4. O que seria isso aqui então? O F01 seria a fábrica 01. Aqui eu teria máquinas de içamento e transporte. Só diminuir aqui, só para não ficar muito grande aqui. O cara, máquina de içamento e transporte. Aqui seria a ponte rolante 01. Aqui eu vou chamar de sistema de acionamento elétrico. Aqui eu vou chamar de painel elétrico 01. E aqui seria um contator, por exemplo, seria o código do material. Contator, por exemplo. Então, basicamente, pessoal, com esses 6 níveis aqui, olha, você consegue fazer um cadastro de ativos, né? Mas já vi empresas, tá? Vamos lá. Com, às vezes, até menos, tá? Então, assim, para mim, você precisa no mínimo desses 3 aqui, tá? Então, nessa empresa que a gente criou inicialmente, a gente criou somente esses 3 itens aqui inicialmente. Por quê? Tá? Eu vou detalhar mais para frente. Mais básico, porque para mim de todos aqui o mais importante aqui é o ativo, tá? Quando você quer criar ali um plano de manutenção, implementar um PCM de cara, tá? Então para mim o mais importante inicialmente é esse aqui. É importante colocar os outros? Sim, só que pensa o seguinte: se a sua planta não tem nada, tem 0 itens cadastrados, se você for pegar para detalhar tudo, subconjunto, conjunto até ok, né? Então, por exemplo, aqui no exemplo da ponte, você pode ter o sistema de acionamento elétrico,
o sistema de translação da ponte, sistema de elevação de carga, sistema de translação do trole, por exemplo, e você poderia ter estrutura. Eu lembro que na época eu tinha esses 5, né? 5 subconjuntos, que aí no caso seria, por exemplo, 010, 020, 030, 040, 050, tá? Então, o que acontece? Aqui nesse caso, eu gostava de fazer, eu sempre gostei de fazer dessa forma, tá? E aqui até o terceiro nível já é o suficiente, porque daqui para baixo, imagina, se você não tem nada e você precisa criar um plano do zero, você vai descer aqui, você vai cadastrar bem detalhado, você vai estar o elefante branco vai passar atrás de você e você não vai conseguir ver, que é o quê? É sua máquina quebrando, é a preventiva que você não está fazendo, é a inspeção que não está bem desenhada, não está bem detalhada. Então, eu acredito que o ideal seria inicialmente de você fazer somente até o nível 3 aqui, que é o nível de ativo, tá? Todos os depois aqui, você pode fazer um processo de melhoria contínua. Então, uma vez que você fez todos os passos que botou o sistema todo para rodar para esses 3 aqui, depois, para todos os ativos, depois eu colocaria os demais, tá? Desceria aqui. Você pode estar me perguntando, Eimar, mas na minha empresa lá tem 8, tem 7, tem 10 níveis aqui, níveis da árvore. Normalmente, sempre vai ter mais quando você possivelmente vai ter subsetores, por exemplo, tá? Então aqui, olha, eu tenho a fábrica aqui, por exemplo, eu tenho uma área e um processo. Dentro da área de processo, eu vou ter, por exemplo, uma linha de produção. Linha. Vou colocar aqui, por exemplo, linha 1. Tá? Linha 1. Então, eu vou colocar como linha 1, por exemplo. Então, tem um subsetor. Às vezes, você tem lá a área máquina de estamento de transporte. Aí, só que dentro de máquina de estamento de transporte, você tem, por exemplo, pórtico, você tem talha e você tem, por exemplo, ponte rolante. Aí, você vai colocar aqui, que é o subsetor, por exemplo, ponte rolante. Principalmente depois da ponte propriamente dita, tá? Então, na grande maioria das vezes, quando você tem muito mais do que isso aqui, é porque você já está subagrupando aqueles pontos todos, tá? Então, basicamente, seria isso. Para mim, aqui, você ter pelo menos esses 3 aqui é o ideal. Outro ponto também que, às vezes, o pessoal eles tem muita dúvida, né? Tem muito questionamento. Ah, mas como que eu vou taguear o meu equipamento? Galera, assim, eu já trabalhei em algumas empresas, pequenas, médias e grandes, e hoje a gente tem a oportunidade de conviver com várias empresas de tamanhos diferentes, segmentos diferentes, enfim, cada uma faz de uma maneira diferente, tá? Então, para mim, o ideal é você fazer de tal forma que vai facilitar o seu processo de identificação lá dentro, entendeu? Então, beleza, então o primeiro ponto é esse. Agora, vou colocar número, vou colocar código, vou colocar o quê? Cara, assim, eu já trabalhei com empresas que tinham só número, empresas que tinham só letras e empresas que tinham só, que eram mistas, né? No caso dessa aqui, qual seria a tag dessa ponte rolante? Seria, por exemplo, F01, MT, por exemplo, PR01, tá? Era uma possibilidade. Já trabalhei em 01, aí eu tinha uma linha, né, 77, por exemplo, e eu tinha uma prensa, por exemplo, que era 403, e aí ela tinha um outro que era 126, por exemplo. Então, o quadro era de 403, na verdade, até confundi aqui, eu acho que não sei se era 403 não, mas enfim, esses 3 primeiros números aqui era tipo um misturador, ou era prensa, ou era alguma coisa do tipo. No caso, o 1 aqui era uma máquina específica, por exemplo, prensa Lais, e 26 era o código dela aqui, né? Então eu poderia ter, por exemplo, uma outra que seria 3, acho que é 336 era o final, que era a última. Enfim, eu não lembro agora de cabeça não, mas era separado e tudo número, não tinha letra aqui, tá? Então, o pessoal conseguia identificar dessa forma, porque a gente já sabia qual que era a planta, qual que era a linha, por exemplo, e qual que era o misturador, tá? Então, no final das contas, isso aqui o que é melhor para você. Se a sua empresa já chama uma ponte de ponte 1, aquela ali é a ponte 1. Se ela chama aquela de ponte 2, que seja tipo a ponte 2, tá? Eu lembro que quando a gente criou isso aqui, não tinha muita lógica, né? A ponte, por exemplo, 5 estava no galpão 1. No galpão 4 você tinha a 12, a 4 e a 6, por exemplo. Mas o quê? Mas o pessoal do campo, do chão de fábrica, eles já estavam acostumados a identificar aquelas, é, é,
aqueles equipamentos daquela forma. Então era muito mais fácil fazer desse jeito, tá? Então, em relação ao cadastro de ativos, eu acho que dessa maneira aqui seria interessante vocês fazerem. Depois eu vou voltar aqui para explicar o porquê da importância de pelo menos até o ativo, tá? Passei aqui agora, cadastrei o meu ativo. Qual que é o segundo passo que eu tenho que fazer aqui, né? Análise de criticidade. Tá. Então, por que análise de criticidade, né? A análise de criticidade vai te ajudar a priorizar uma atividade em detrimento de outra, tá? Então, por exemplo, você vai pegar uma ordem de serviço. Então, a ordem de serviço ela vai ter a prioridade, por exemplo, baixa, média e alta, por exemplo, tá? Então, essa é uma possibilidade. Então, essas OS, né, além de você vai priorizar muitas vezes a alta em detrimento da baixa, por exemplo, ou da média. Contudo, existe um outro ponto ainda que precisa ser analisado, que é por exemplo, o equipamento, né? Então, se você tem duas atividades criticidade A ali, pode ser que duas OS prioridade alta, pode ser que você vai dar uma prioridade ao equipamento de criticidade A, por exemplo, tá? Então, cada coisa tem que ser avaliada naquele momento ali, mas pode ser possível que isso aconteça. Então, você precisa primeiro, né, para priorizar as ordens de serviço e também para essa análise de criticidade, né, vai te mostrar o quão importante é aquele equipamento para o seu processo e baseado nisso, você vai definir quais são as estratégias de manutenção que você vai utilizar, entendeu? Então, a análise de criticidade vai ajudar a definir as estratégias de manutenção do ativo, vai ajudar a definir as estratégias de manutenção do ativo e a priorizar as OS, tá? E como fazer essa análise de criticidade? Pessoal, assim, existem N maneiras de você fazer isso aqui, tá? Várias bibliografias de fato, tá? Agora eu vou falar com vocês algumas que eu já vi aqui, e que às vezes não é a melhor, mas para aquele momento ali ela já supre a necessidade. Então, eu já vi empresas que falam assim, cara, qual o equipamento que equipara a minha planta por inteiro? Então, esse vai ser criticidade A. Então, ela pode ser normalmente, né, A, B ou C, sendo a maior, sendo a maior e a C a menor. Tá? Então, basicamente, são esses pontos que a gente tem, tá? Tem empresa que faz dessa forma. É a melhor de todas? Não, não é a melhor de todas. Porém, é, é melhor você ter alguma análise do que você não ter nenhuma, tá? Então, outra maneira que eu já vi pessoas fazendo, utilizando a matriz Gucci também. Então, você pode utilizar a matriz Gucci para você definir isso. Outra coisa que eu já vi as pessoas fazendo também, a gente criou um próprio aqui nosso, tá? Que aí leva em consideração a qualidade, a segurança segurança e produtividade, se eu não me engano, tá? Aí nós temos uma pergunta que é um algoritmo que você faz umas perguntas e no final ele te fala, dependendo do range de pontuação que você teve, se é A, B ou C, né? E qual que é a importância disso também, né? Porque, por exemplo, se o equipamento for criticidade A, então vou colocar aqui, olha, criticidade A, por exemplo. Possivelmente, você vai utilizar de preditiva, preventiva, é, preventiva, inspeção e inspeção. Ah, Eimar, mas aí, peraí, inspeção e lubrificação, beleza? Ah, Eimar, mas beleza, mas aí eu tenho a corretiva também. Cara, beleza, você tem a corretiva, mas não significa que você tem a corretiva que você vai usar ela como estratégia nesse caso. Ela vai acontecer?
Muitas vezes ela pode ser que aconteça, mas você não vai assumir ela como estratégia, você vai evitar que ela aconteça, sacou? Então aqui, olha, eu vou pegar criticidade e aqui agora eu vou pegar, criticidade A. Aí eu vou pegar aqui, por exemplo, uma criticidade C aqui, por exemplo. B, desculpa, B. E na B, pode ser que eu não vou usar de preditiva, eu vou usar só de preventiva para baixo, tá? Eu vou usar inspeção e lubrificação. Ah, da criticidade C, por exemplo, eu não vou usar nem preventiva nela, pode ser que eu vou utilizar só a corretiva aqui, tá? Só a corretiva. Então, assim, pessoal, isso aqui é só para ter uma ideia, tá? Eu não estou dizendo que tem que ser ferro e fogo. E vou dar um exemplo clássico que, claro, disso aqui. Na empresa que eu trabalhei, as pontes rolantes, que é esse caso aqui, olha, as pontes rolantes, elas eram criticidade A para a gente. Porém, a empresa não nos dava recursos para poder implementar uma preditiva na época, entendeu? Então, cara, não fazia sentido eu criar um plano de preditiva se a empresa não me dá preditiva para ela. Eu lembro que as únicas, a gente tinha de preditivo que a gente considerava, porque de certa forma é uma preditiva, que você consegue fazer uma análise de tendência, era, por exemplo, uma medir tensão e medir corrente. Então a gente media tensão e media corrente e conseguiria ter uma noção ali para ver se estava, como estava o esforço do motor. Claro que não era nenhuma análise de vibração, por exemplo, mas ajudava de alguma forma. Existiam outros equipamentos que, nesse caso, a gente tinha análise de óleo. Se eu não me engano, eram 3 misturadores, eram os únicos equipamentos que a gente tinha de fato assim, preditiva, com técnicas mais robustas, mais tecnológicas, vamos dizer assim, porque nesse caso, né, tinha que levar para o laboratório, enfim, para fazer toda a análise lá de componente lá, né, do desgaste, né, qual que era as porcentagens dos componentes, seja de água, seja de limalha ali, proveniente do desgaste das engrenagens, enfim. Então a gente tinha tudo lá. Então, nesses equipamentos a gente tinha preditiva, só que os demais, por mais que fossem criticidade A, a gente não tinha preditiva lá, tá? Já aconteceu uma situação com a gente também, é o seguinte, no caso da criticidade B, né? As máquinas de solda que eu citei para vocês aqui um pouco antes, essas máquinas de solda, elas eram criticidade B. Porém, a gente não tinha preventiva para ela, a gente só tinha inspeção e nem lubrificação tinha, só inspeção. Só que, o que aconteceu no caso da máquina de solda? As máquinas de solda, a fábrica ela não era muito grande, mas tinha um tamanho considerável. E lá tinha uma região de armação, né? Então, basicamente, só para clarear o pessoal aqui, vocês, era uma empresa de pré-fabricado de concreto, então ela fazia pilares, vigas, tinha uma área só de armação, que seria toda a parte de corte e dobra de aço, criava, né, a estrutura de aço ali, com os vergalhões e tal, dobrados, para poder colocar numa forma, para poder colocar o concreto para sair o pilar já pronto, né? Então, ao invés de fazer uma obra de alvenaria, que o pessoal coloca lá primeiro aquela madeira, depois vai lá e coloca aquela armação por dentro e joga lá, você tem a forma. Então, tanto para o processo de corte e dobra, quanto para o processo da criação das formas, precisava muito ali de máquina de solda. Então, e assim, e cada galpão tinha uma produção diferente, tinha o PCP programava de uma maneira diferente, então os caras cada dia estavam num lugar, não necessariamente estavam no mesmo. Então, muitas vezes o inspetor, ele passava, então assim, a gente tinha, sei lá, 52 máquinas de soldas, vamos considerar. Então, numa semana ele tinha que fazer inspeção nas 52 máquinas de solda, vamos colocar que tinha mais 48 equipamentos, 100 equipamentos. Cara, ele gastava a semana inteira para poder achar as máquinas de solda e não conseguia, achava uma ou outra ali só. Então, e aí que a gente começou a perceber? Primeiro ponto que o cara perdia muito tempo para olhar isso. A gente tinha muita máquina de solda reserva lá, né? Não sei por que, mas tinha. E depois fazendo uma análise do que falhava na máquina de solda, basicamente era plug stack, era cabo e era o transformador, muitas vezes, esses 3 itens. Esses 3 itens eram de estoque. Então, como a gente tinha uma máquina de solda sempre de reserva, era muito melhor para a gente, né, por custo, assumir a corretiva e depois a gente passava para o pessoal fazer todos os itens lá e fazer o levantamento, fazer a troca dos negócios, entendeu? Então, basicamente era assim que a gente fazia. Então, depois disso, uma vez que a gente pegou e a gente
fez essa análise, a gente pegou e rebaixamos, na verdade, a máquina de solda para a criticidade C no nosso caso. E a gente assumiu a corretiva como uma modalidade de inspeção, tá? Modalidade de estratégia de manutenção. Mas isso, toda essa análise, você vai ter que fazer no seu processo para identificar se faz algum sentido ou não. Nesse caso aqui, eu coloquei um caso bem hipotético aqui, bem assim, não considerem isso aqui como o real, porque você vai ter que fazer isso, avaliar de alguma forma que vai ser a melhor para você aí, tá? Então, esse é um ponto. O outro ponto, ok, então, análise de criticidade basicamente é isso, né? Então, existem ferramentas para você poder fazer isso, existem ferramentas mais sofisticadas, mas eu acho que se você fizer uma análise mais simplista, mas que vai te ajudar no início ali, já vai ser bastante suficiente, vai te ajudar bastante também, tá? Deixa eu só destacar esse aqui. Uh, então, vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui agora também. Beleza. Então, criar um cadastro aqui, a análise de criticidade. Agora eu tenho aqui criar o plano de manutenção, tá? Então, uma vez que você colocou a estratégia de manutenção, você consegue vir aqui e colocar, criar os planos de manutenção. Manutenção, tá? Então, pessoal, para criar os planos de manutenção, basicamente, para mim existem 3 formas de você criar isso, um plano de manutenção, tá? Vou colocar aqui, olha, primeira forma, forma 1, utilizando o manual do ativo. Eu vou colocar todos aqui de uma vez, depois eu vou discutir aqui, tá? 2, utilizando o conhecimento do seu time. E 3, utilizando ambos, tá? Vou colocar aqui, só para poder ficar bonitinho aqui. Então, a primeira coisa é o seguinte, né? Como eu vou criar meu plano de manutenção? Você vai lá no manual da máquina e aí você pega as informações que o fabricante ele julga como interessante ele fazer, tá? Beleza. Aí, só que, Eimar, beleza, só que minha máquina é antiga, ou então eu não tenho uma máquina aqui, não tenho o manual dela aqui. Perdeu. Então você vai pegar todas as informações de placa da máquina, e aí você vai fazer contato com o fornecedor, o fabricante, e aí você vai conseguir puxar esse relatório, né? Solicitar para ele esse manual. Muitas vezes eles fornecem, tá? A não ser que a empresa não exista mais. Mas eu mesmo no passado, hoje em dia, na verdade, eu até já procurei alguns aqui, você acha no Google muitas vezes. Né? Isso, hoje em dia a internet ajudou muito. Naquela época tinha internet, mas não tinha como era hoje a informação muito mais fácil. Estou dizendo, a primeira vez que eu fiz isso foi em 2009, então era uma realidade um pouco diferente. Porém, agora você tem a possibilidade de fazer isso. Mas, óbvio, como aconteceu comigo no passado, pode ser que aconteça com você. O fabricante não existe mais, não tem mais esse cara. Então, nesse caso, como que você vai fazer? Então, você vai chamar um cara da manutenção, um cara que é muito bom, um cara que você tem uma confiança muito grande nele, é um cara que cuida das máquinas como se fosse o carro dele. Eu vai falar com ele assim, meu querido, faz um favorzaço para mim aqui, cria uma lista de itens que eu tenho que verificar nesse equipamento antes que ele quebre, para evitar que ele quebre, de quanto em quanto tempo que eu vou ter que verificar isso, de quanto tempo que eu vou ter que verificar isso. Basicamente isso, quanto tempo que eu vou gastar, tá? Então você pede o cara para poder fazer isso para você, ele vai fazer e você tem ali o seu plano de manutenção, tá? Nesse caso, como todos os outros, assim, pode ser que você vai ter que depois ou diminuir a periodicidade ou aumentar a periodicidade, tá? Porque independente se ela veio do manual ou se ela veio do conhecimento do seu funcionário, a gente tem que entender que a realidade da sua planta não necessariamente é a mesma realidade prevista
para o equipamento no momento da aquisição dele. Talvez nem todos os dados foram levados em consideração. Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que você tem uma ponte rolante, você está empresas que estão perto de mim aqui, né, na região metropolitana de BH, que é os exemplos que eu gosto de dar aqui também. Vamos supor que você tem uma ponte rolante que está lá na Fiat, por exemplo, Stellantis, PSA, né, e tal, aqui do lado aqui. Vamos supor que você tem uma ponte rolante lá. Beleza, então, na área automobilística. Aí você tem uma ponte aqui numa mina, uma mina da Vale, aqui perto, tá? Esqueci o nome de uma aqui, mas eu conversei com um amigo recentemente trabalhando na Vargem Grande, eu acho que é a mina. Não sei se ela é aqui perto, enfim, mas está na mina da Vale, lá. E aí você está precisando da ponte rolante que está para carregar, por exemplo, sei lá, bag de minério, ou para carregar, sei lá, alguma coisa lá que envolvida um local onde você tem, bastante agressivo, bastante abrasivo ali por causa da lugar bastante agressivo por causa do minério que tem ali, suspensão e tudo mais. A ponte é a mesma, vamos supor, né? Por mais que você consiga colocar alguma proteção ou outra ali, cara, proteção de motor, então a ponte é a mesma. E a gente sabe que, assim, cara, pó de minério, às vezes é particulado de siderurgia e tal, cara, impregna aquele negócio ali que para você tirar depois é muito difícil. Então, assim, a pergunta que eu sempre coloco é: posso estar muito errado, mas para mim o plano de manutenção dos caras vai ser o mesmo dos dois manuais. Eles não vão levar em consideração, por exemplo, a agressividade daquilo ali, né? Posso estar errado, tá? Pode até me corrigir se vocês quiserem, mas eu nunca vi. Para mim o plano sempre foi o mesmo. Aí eu te pergunto: vocês acham que o plano de manutenção numa Fiat vai ser o mesmo plano de manutenção numa Vale? Pode ser que alguns itens, a periodicidade ela vai ter que ser, por exemplo, vai ter que ser diminuída numa Vale, por exemplo, né? Ou então pode ser que a periodicidade seja aumentada, por exemplo, numa Stellantis, numa Fiat, porque é totalmente diferente, né? Então, por exemplo, a ponte ela vai estar impregnada o tempo inteiro ali por exemplo, de minério. Então, o motor elétrico pode ser que o cara vai ter que ir lá, por exemplo, de tempos em tempos para fazer uma limpeza naquele motor elétrico. Aí pode ser que, por exemplo, lá para poder colocar graxa lá, para lubrificar o pino, você vai ter que criar artifícios lá para que você consiga de fato fazer aquela lubrificação. Então, a manutenção vai ser diferente, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui o terceiro e que eu acho que é o mais vantajoso de todos, tá? Primeiro, né, você pegar o manual do cara, que já vai te dar o norte do que precisa ser verificado, e depois você vai utilizar alguém do seu time para validar aquilo que está no manual, para ver se de fato faz sentido ou não. Na grande maioria das vezes, tá, existem mais coisas que são inseridas além do manual, tá? Eu nunca vi, tipo assim, pelas empresas que eu trabalhei, eu nunca vi o pessoal seguir só o que estava no manual. Existiam outras coisas para poder acrescentar e aumentar lá, tá? Então, existem outras, mas existem outras ferramentas, vou utilizar, sei lá, o RCM, por exemplo, é, para poder, como que eu posso dizer, para poder criar o plano de manutenção, RCM, FMEI, ali, cara, se você não tem um PCM estruturado, possivelmente você não tem uma engenharia. Então, possivelmente você não vai ter um conhecimento adequado para poder rodar um RCM ou FIMEA. Ou por mais que você tenha conhecimento adequado para poder fazer isso, você tem equipe multidisciplinar para isso, eu acho que primeiro, assim, né, cortar mato grande é fácil. Então, o mais importante é você cortar o mato que está grande ainda, é nada que está funcionando, é o PCM que não existe, para só depois você pensar em ir a pegar ferramentas mais rebuscadas, que exigem uma quantidade de um conhecimento um pouco mais profundo. Para mim, assim, é o momento em que você está ali com seus, sei lá, seus 90% de cumprimento da programação semanal, às vezes uma disponibilidade ali de 90%, 95%, você está querendo ganhar 2, 3% ali muitas vezes, entendeu? Porque você precisa de um time maior ou uma equipe muito maior. Então, para as empresas que estão com zero de PCM, eu duvido, muito pouco provável que ela tenha um time de engenharia, acho que ela tem outros problemas muito maiores para preocupar do que seja esse aqui agora. Então, como eu falei com vocês, a ideia é passar algo que vai te ajudar a tirar do sufoco inicialmente,
e aí depois você pode entrar no nível de detalhe e tudo mais, tá? Sobre criar os planos de manutenção, também tem live nossa aqui já gravada, especificando esse tópico aqui. Depois você pode vir e pode verificar como funciona, né? Na verdade, como criar isso, se você tiver alguma dúvida, porque a gente pega exemplos práticos também, tá? Só acrescentar mais um item aqui, que é criar os planos de manutenção, né? E vou colocar aqui também, e plano 52 semanas, né? Que nada mais é você ter um quadro indicando as semanas do ano e quando você vai executar cada uma das ordens de manutenção ali, beleza? Então, basicamente isso. Então, eu tenho aqui criar o plano de 52 semanas. O quarto item aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui só para ver se eu não estou errado, mas agora é a rotina de manutenção, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui. Isso mesmo, rotina de PCM. Criar uma rotina de PCM. Deixa eu só mudar isso aqui, só para poder ficar, para não confundir. 3.2, 3.3, tá? Criar uma rotina de PCM. E aí, assim, o que seria a rotina de PCM, né? Então, basicamente, a rotina de PCM aqui vai ser você gerar OS do plano de 52 semanas, implementar as aberturas de SS. Entenda como SS, solicitação de serviço, tá? Para a galera que utiliza o SAP, seria as notas ali, né? Do SAP. 42, 48. 4.3 aqui. Geração de OS avulsas e de solicitação de serviço, tá? O que seria isso, né? Porque, vamos lá, basicamente existem 3 tipos de geração de OS, tá? Dentro do sistema. Você tem a geração que vem através do plano de 52 semanas, tem a geração que vem de solicitação de serviço e a geração avulsa. A geração de solicitação de serviço é quando alguém que não é da manutenção, ela gera uma solicitação de serviço ali, né? Um chamado, vamos dizer assim. A manutenção avalia aquele chamado e verifica se realmente tem que transformar numa ordem de serviço ou não, tá? Então, por exemplo, eu coloquei lá, trocar, sei lá, tirar furo do telhado, por exemplo. Pode ser que aquele trabalho seja meu, então eu vou transformar numa OS. Ou então o cara verifica lá, vou colocar coisas bestas aqui, mas vou deixa eu ver aqui, trocar painel elétrico, o painel elétrico tá caindo, por exemplo, o cara colocou lá. Aí foi o operador da ponte. Aí o cara vai lá, vai abrir uma solicitação de serviço, alguém vai avaliar aquilo ali e aí transforma numa OS que é validando aquilo. Às vezes pode ser que o cara vai abrir uma solicitação de serviço e aí ele vai e não tem que fazer aquela atividade, que às vezes não é dele. Vamos supor que a manutenção civil ela é diferente da manutenção fabril, vamos dizer assim, né? Do time de manutenção ali que cuida do maquinário produtivo. Então, por exemplo, o cara pediu para trocar o telhado. Cara, se é do time civil, existe um time civil para isso, e o sistema é separado, vamos supor, então eu posso cancelar e colocar, cara, esse não é meu, esse cara é do cara da civil. Então o cara da civil vai lá e faz. Estou dizendo isso porque existem empresas que isso é separado, nem todas as empresas isso é tudo junto. Eu já trabalhei em empresas que era junto, já vi empresas que eram separadas. Então o cara vai pegar a solicitação e vai transformar numa OS. E a OS avulsa seria, por exemplo, quando o cara, por exemplo, da manutenção está andando na área e ele viu a necessidade de executar uma atividade. Cara, se o cara é da manutenção e ele tem expertise para aquilo ali, né? Ele tem gabarito para dizer se precisa fazer ou não, para que o cara vai abrir uma solicitação de serviço? Abre uma OS direto. Ou então, às vezes, o cara vai fazer uma inspeção, por exemplo, e o cara vê uma não conformidade na inspeção, e aí
o controller ou o próprio cara, através do aplicativo, vai gerar uma ordem de manutenção, por exemplo. Então, ele já abre uma ordem de manutenção direto, não precisa passar pela solicitação. É claro que cada caso é um caso. Esse caso aqui, estou dando exemplo de, por exemplo, empresas que eu trabalhei e em clientes que a gente tem, que o processo de manutenção, o time de manutenção da empresa é próprio, né? Agora, já tem empresas, por exemplo, que trabalham com a gente, que eles são terceirizados, são prestadores de serviço. Aí, às vezes, a solicitação de serviço tem que ser aberta de qualquer forma, porque alguém da empresa tem que aprovar aquilo ali, tá? Então, estou considerando nesse exemplo aqui uma empresa, uma indústria, por exemplo, em que a equipe de manutenção dela é própria para poder fazer as manutenções de seus equipamentos, tá? Então, três formas de gerar a ordem de serviço: solicitação, OS vindo do plano de 52 semanas, venha através de solicitação de serviço e venha de plano preventivo, venha de OS avulso, né? E detalhe, né? Então a geração, estou dizendo a geração, como é a geração de OS, não qual é o tipo de OS, né? Porque o OS pode vir de um plano de 52 semanas, na verdade pode vir de uma não conformidade do plano de 52 semanas, ou pode vir, ser aberto uma OS avulsa, pode vir de uma solicitação que vai ser uma melhoria. Ah, se vai ser corretivo, o que, que vai ser? Aí são outros 500, tá? Então eu estou falando formas de abrir, não tipos de ordens de manutenção. E aí, uma vez que você tem aqui, né? Então você cria a rotina que é gerar OS, implementar, gerar OS avulsa também. Depois você tem o planejar, planejar, vou colocar até separado aqui, programar e 4.6 executar, tá? Então, o que que é o planejar? Planejar é prover recurso, recursos, recursos. O quê? E o programar é aqui, na verdade, planejar. O que fazer? O programar é colocar numa linha do tempo. Quando fazer, tá? E o executar mesmo. Então, esses três aqui, esses três primeiros aqui, você vai é o processo de geração de OS e tudo mais. Depois você vem prover os recursos, coloca na linha de tempo, depois passa o pessoal a executar, né? E depois esse processo que ele vira um ciclo ali de melhoria, um ciclo contínuo, né? Ele entra no loop infinito, tá? Algumas observações. Inicialmente, eu lembro que a gente não necessariamente fez tudo nessa ordem, tá? Então, primeiro, a gente fez o plano de 52 semanas, isso a gente fez, foi a primeira coisa que a gente fez aqui, e começamos a rodar ela, né? E aí, colocando um pouco na rotina aqui, talvez eu caberia aqui até um sexto passo, na verdade, aqui, que eu não coloquei, mas caberia aqui também, que seria a. Eu vou alterar aqui, tá? Vão ser 6 passos, tá? Eu vou colocar aqui, olha, colocar depois, mas ele anda concomitante com esse item 4 ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar o item 5 aqui, olha. Definição do time. É importante que você tenha a definição do time, tá? Vou dar um exemplo no meu caso lá. No meu caso, a gente tinha o gerente Fabril, o gerente Fabril, e a manutenção era subordinada à produção. O cara foi e contratou o Igor na época para poder implementar o PCM do zero que precisava, né? Na verdade, implementar um sistema de gestão de manutenção que passasse na ISO, a verdade era essa. E aí ele contratou o Igor. O que, que o Igor fez? O Igor foi dentro da própria empresa e verificou, cara, quem que é a pessoa aqui que é planejadora de manutenção, poderia ser um planejador de manutenção, para puxar o cara para o PCM, para criar ali, né? Então ele pegou o Jonatas na época, que era da parte elétrica, mas ele tinha um conhecimento técnico muito bom e colocou ele lá. E aí, no nosso caso, até não tinha separação de elétrica com mecânica. Então, o Jones, na época, fazia os dois, tá? Existem empresas que vai ter separado ali, porque dependendo do tamanho dela, do volume de atividades, não é possível você fazer. Então, foi definido quem era planejador de manutenção,
e depois o Igor falou assim, cara, beleza, então planejador de manutenção tem que ser um cara que não gosta só de ficar sentado no computador, é um cara que tem que comunicar bem, é um cara que tem conhecimento técnico, é o cara que gosta de ir para a área, é o cara que entenda que ele tem que conversar com suprimentos, visitar fornecedor, receber fornecedor. Então tem que ser um cara que assim, ele não vai gostar, não gosta muito da rotina, vamos dizer assim. Ele não tem uma rotina fixa, né? Então, esse é o perfil do cara. Ele encontrou o Jones. E depois ele encontrou uma pessoa para ser o programador de manutenção. Já o programador de manutenção, ele falou assim, cara, o programador de manutenção tem que ser o cara que sentado numa sala, se ele tem que fazer alguma coisa, é a meta dele, cara, ele vai fazer independente se o cara vai ter distração em volta dele. É o cara que vai sentar e vai pegar e vai fazer tudo que tem que ser feito, tá? E na época ele me contratou porque pedindo para estudou comigo, alguma indicação ele me indicou. E, cara, e assim, é comum, cara, vamos colocar, tem outros dias da semana, vamos colocar segunda e quinta-feira, né? Cara, segunda e quinta-feira sempre vai ter o assunto de futebol. Alguém vai comentar do time que ganhou, o time que perdeu, a Coca-Cola que os caras apostaram, os caras perderam, e o cara vai ter que pagar na hora do almoço. Então sempre tem. Só que, cara, independente disso, eu sentava e eu fazia isso aqui. Às vezes eu parecia até ser um cara chato, ou um cara que não gostava de conversar, ou um cara que não dava muita ideia para o pessoal, mas é porque eu tinha que entregar a programação. E para mim, tipo assim, não doía às vezes não ter que dar atenção para os caras naquele momento, porque eu tinha que entregar isso aqui, entendeu? Se é um cara que gosta de conversar, que é um cara que é muito comunicativo, qualquer pessoa que entrar na sala do PCM, por exemplo, para poder pedir uma informação, o cara vai parar e vai dar atenção para esse cara. E atrapalha o processo ali, o ritmo dele, tá? Então, você tem que definir o time. Então, essa foi uma definição que ele fez. Eu preciso, por exemplo, de um planejador e um de programador. Nesse caso, ele preferiu pegar um planejador do time e o programador ele preferiu buscar fora. Inspetor de mecânica, inspetor de elétrica, pegou a própria galera do time. Pegou uma pessoa que era muito detalhista, a mesma pessoa que eu detalhei aqui, falei o perfil dela para gerar um plano de manutenção, é, esse mesmo cara para fazer a inspeção, tá? Então pegou esse cara. Então, então ele define o time dessa forma. E aí, depois da execução, a gente foi separando tudo lá no nosso caso, como o time devia ter, sei lá, 20 pessoas, o time todo, só que aí a gente não separou, por exemplo, preventiva e mecânica, né? Preventiva e corretiva. Tinha de certa forma, mas não era bem detalhado. Às vezes, cara, o cara de preventiva ia para corretiva, o cara ia fazer preventivo baseado na condição. Então, inicialmente a gente separou mais, foi quem era planejamento, quem que era inspetor, e depois eu, com o tempo, conhecendo as habilidades de cada um, na programação semanal eu fazia a diferenciação, como a gente já comentou aqui algumas vezes. Ah, esse fulano aqui é bom de hidráulica, ele é melhor do que o ciclano, então vou botar ele para hidráulica. Ah, esse cara aqui da parte elétrica, cara, falou que é motor, esse cara que é melhor. Ah, não, é inversor de frequência, vamos botar esse cara. Então ficava muito mais para mim, com o tempo, conversando com todos eles e conhecendo as habilidades dele, fazer essa separação. Se você já faz isso aí, cara, você vai fazer, sei lá, mais do que, já acho que vai ser mais que os 80-20 ali do que você precisa para ter o resultado ali, o paretão, tá? Para você atingir o resultado. Beleza, então, definição de time, coloquei aqui, né, mais ou menos o que a gente faz, aproveitando o time interno, muitas vezes aproveitar o time externo. O grande ponto aqui, olha, tem empresas, eu vou falar aqui o que a gente pensa, mas não vou dizer que é uma regra, porque eu já vi situações um pouco semelhantes, na verdade, situações em que isso aqui pode ser que dê certo, tá? Que é o quê? É complicado você ter o planejador, programador dentro de uma empresa, tá? O cara que faz a mesma função. Por que que isso é complicado? É complicado porque pensa o seguinte, o inspetor ele vai gerar uma demanda para o planejador, que ele vai ter que verificar tudo que está, vai ter que antecipar as falhas. Então ele vai verificar, fazer a inspeção, vai ver se precisa fazer alguma coisa, ele vai alimentar a carteira de serviço, que vai ser alimentada também pelas OS que vem do plano de 52 semanas e que vem de solicitação de serviço, tá? Então tem esses dois pontos aí. É, além disso, além disso, então essa carteira vai para o planejador, e o planejador ele precisa ter um volume maior da capacidade dele de planejar para ele ter opções, né? Porque às vezes, por exemplo, o material está demorando, vai demorar o material chegar, por exemplo.
então ele precisa segurar um pouco a onda ali por causa do material. Ele vai ter que ir para outra ordem. Às vezes, putz, enfim, esse material aqui, já tenho aqui já o material, já foi separado, então ele já consegue puxa. Agora eu tenho uma outra. Então ele precisa ter opções para trabalhar. Porque imagina, né? Se ele tem poucas OS, as OS deles, nenhuma depende dele, depende ou de um fornecedor externo, ou depende de uma dos suprimentos, por exemplo. Se existe a demanda já de fato, se já existe a demanda, mas ele não está vendo ali, então acaba que ele pode ficar ocioso, né? Basicamente assim, né, o Igor tem uma frase que eu acho muito interessante, que é: o backlog, ele é um visor de óleo que ele está sujo e você precisa limpar ele ali, que é quando você vê de fato o backlog como é que é. Que é, por exemplo, se sua empresa está criando agora esse processo de PCM e começa a registrar o que tem pendente na fábrica para fazer, a tendência é que seu gráfico ele suba até um dia que ele vai começar a estabilizar porque pensa na caixa d'água do backlog, né? Tudo que entra menos o que sai, e dividido pelo seu pessoal que você tem ali, né? Então vai dar aquela reta ali. Pode oscilar ou der a reta. O ideal é que você chegue no final e tenha uma reta, porque, cara, eu quero baixar meu backlog, ou vou pagar hora esse pessoal para baixar um backlog, eu vou contratar mais pessoas para baixar. E aí você vai estimando a sua mão de obra, a quantidade que você precisa, de alguma forma ali, para poder chegar ali na meta que você quer, ou no resultado que você quer, tá? Então, com relação a time é isso. E por fim, né, o último aqui são os indicadores de manutenção, tá? Porque você precisa medir indicadores de manutenção. Aí, vou falar o que? Indicadores de manutenção. Aí, mais uma coisa, vou falar aqui o que a gente usou e que deu muito bom no início. Pode ser que algumas pessoas aqui tenham alguma ideia divergente, não tem problema, não é uma verdade absoluta nossa, não somos donos da razão. Porém, se você utilizar esses aqui, garanto que você já vai ter resultados surpreendentes aí. Então, o que a gente media? Né? Primeiro, comprimento, backlog, backlog, backlog. Segundo, comprimento do plano 52 semanas. 6.3. Comprimento da programação semanal. 6.4. Custo. 6.5. Disponibilidade. Disponibilidade. Porém, basicamente, a gente calcula a disponibilidade de 5 ativos. 5 ativos mais importantes. Mas por que você não calculava de todos? Porque a gente não tinha gente para isso, na época. E para a gente foi o suficiente. Ah, mas beleza, mas por que cada um é importante? Primeiro, né, o backlog sobe caixa d'água. Então, por exemplo, você está conseguindo fechar a torneira ali, ou a torneira está escancarada e você não está conseguindo dar vazão para suas atividades. Cumprimento do plano de 52 semanas. Se você não está executando o plano de 52 semanas, dificilmente você está atuando preventivamente e você está conseguindo antecipar as falhas. Por quê? Qual que é a importância da inspeção? A inspeção, a importância é o cara ir no equipamento antes de uma possível falha para ele identificá-la e você ter tempo para planejar, programar e executar antes que a falha aconteça, né? Fazer isso na hora do almoço, ou numa preventiva, ou no final de semana, ou à noite, dependendo da jornada da empresa. Então, se você não está executando as inspeções e o plano preventivo, vai dar corretivo. Mesma coisa é o seguinte: cumprimento do plano de 2 semanas. Programação semanal. A programação semanal ela é composta das atividades que vão vir do cumprimento do plano de 52 semanas, mais atividades que vão vir da carteira do backlog, além delas, solicitações de serviços e ordens que foram transformadas em OS e OS avulsas também. É o que a gente chama de preventiva baseada na condição, mas muita gente chama de corretiva programada, por exemplo. Aí é questão de nomenclatura, tá? Então, se você, por exemplo, está com um cumprimento da programação semanal baixo,
Então isso significa que você não está executando, executando as atividades com antecedência. Ou então, por exemplo, né, se eu estou atingindo 100, de 100%, se eu tenho um cumprimento de programação semanal de 60%, então possivelmente as outras 40% eu trabalhei corretivamente, né? Porque aqui, né? Se eu estou executando 100% do plano, então significa que eu não tive corretiva, né? Então eu consegui, tudo que eu programei, eu executei, independente se vem de solicitação, ou essa avulso, ou se vem de plano de 52 semanas. Agora, se eu não estou conseguindo executar isso, é porque talvez eu tive corretiva, e por que eu estou falando isso, né? Não só corretiva, pode ser que o RH, o cara teve que reciclar de GNR12 e o RH avisou de última hora. Ou então o cara foi tirar férias e o cara do PCM não estava ciente, fez a programação para o cara e deu um furo na programação por causa disso. Ou o cara teve atestado médico. Isso tudo influencia nesse indicador. Que eu, basicamente, quando eu trabalhava nessa parte, eu tinha que toda semana levantar o indicador e falar com o Igor o motivo que deu problema, ou porque o motivo que deu bom. Deu bom porque deu bom, né? Agora, se deu problema, eu tinha que levantar isso aqui também e já levar a resposta para ele para ver se a gente conseguia trabalhar antecipadamente, tá? Então, basicamente é isso. Programação semanal, mesma coisa. Se está dando muito. Então, aqui, né? Se está dando muito baixa porque você não está atuando antecipadamente. Aqui, talvez seu índice de corretiva esteja muito alto, que também influencia nisso aqui de cima. Questão do custo, né, que você precisa controlar. A gente controlava semanalmente isso aqui, tá? Porque, imagina, se você controla mensalmente, assim, a nossa meta era mensal, mas a gente controlava semanal. Exemplo, né? Hoje é dia 29. Hoje é dia 29. Então, cara, se eu vou olhar para o custo somente dia 1º, por exemplo, do mês passado, pode ser que eu tive um problema lá na primeira semana que eu não vi, que eu já estourei o custo lá e por causa disso eu estourei o resto do mês. Se você vê semanal, você consegue ver o que aconteceu na semana anterior e às vezes você consegue se preparar melhor para que você compense as próximas semanas, tá? Então, o PCM, o planejador de manutenção, controlava esse custo, principalmente de materiais e serviços, porque estava na mão dele, né? E de mão de obra acaba que não variava tanto. E a disponibilidade, como eu falei com vocês, né? Então a gente olhava também a disponibilidade física do equipamento de alguns para ver como é que estava com relação a isso. Se o equipamento estava de fato disponível para operar quando a produção o precisava e o exigia, entendeu? Então, basicamente, esses eram os indicadores que a gente utilizava, tá? Ah, mas tem o TBF, tem o ITTR, tem índice de corretiva, tem índice. Cara, isso tudo você consegue ver por aqui, sabe? Tem gente que, tipo assim, eu quero ver o índice de corretiva, por exemplo. Então, o cara cria o índice de corretiva. No nosso caso, cara, não precisava olhar o índice de corretiva. O nosso índice de corretiva ele estava implícito no cumprimento da programação semanal. Cara, se eu tinha uma programação que era 100% e eu cumpri, eu tinha 100% de atividades programadas, e eu cumpri, eu tinha 100 atividades, desculpa, programadas, eu cumpri só 80 delas, cara, possivelmente, existe uma grande chance das 8 às 8, 80 eu não fiz, por quê? Porque eu tive que atuar corretivamente, entendeu? Então, é natural isso. Então, a gente não tinha esse índice de corretivo porque, cara, era mais um indicador e a gente conseguia verificar por aqui, entendeu? De maneira indireta e a gente estava satisfeito e deu muito bom, sempre deu. Não estou dizendo que tem que seguir dessa forma, cada um faz a maneira que achar melhor, mas sim, formas indiretas, como eu falei, de você ver isso. Aí, assim, um outro exemplo, né? A gente tinha o cumprimento da programação semanal. Detalhe, cara, eu nunca tive isso aqui 100%, tá? Nunca, nunca. Isso é um questionamento que várias pessoas nos fazem. Cara, eu já tive cumprimento do plano de 52 semanas até mais de 100%. E por que mais de 100%? Muitas pessoas não conseguiram entender isso. Mas vamos supor que você tem 2 semanas, tá? Semana passada eu tive 100 OS e eu executei 90%, 90 OS. Essa semana eu tinha 100 OS também. Eu executei 110. Por que 110? Eu executei as 10 essa semana e as 10 da semana anterior. Nós considerávamos que a gente cumpriu 110%. Eu tinha 100 OS para executar essa semana, executei 110. Por que 110%? Por que isso era importante para mim? Nossa, mas o indicador acima de 100%? Porque a gente gostava de avaliar se, beleza, a gente não fez uma semana, mas eu estou compensando na próxima. Porque qual é o grande problema? Se você tem uma OS que é diária, uma OS que é semanal, às vezes você não faz uma semana, pode ser que não dê tanta diferença. Mas, cara, se você tem uma OS, por exemplo, que ela é trimestral, que ela é semestral, bimestral, se você fica sem fazer uma semestral, você vai ficar um ano sem ir no equipamento para executar aquela OS.
Se você deixa de fazer uma bimestral, você vai ficar 4 meses sem, entendeu? Então, assim, uma mensal, 2 meses. Então passa a ser um pouco mais delicado. Então a gente queria ver o seguinte, cara, beleza, semana passada eu fiz 80%, mas essa semana eu fiz 110. Cara, então eu já dei uma compensada aqui. Compensei tudo ou não compensei? Porque a gente sempre faz esse trabalho para poder, ou às vezes programar. Aí no sábado normalmente tinha produção, mas trabalhava somente, ia um eletricista só para plantão. Cara, vamos pedir o cara do plantão para ajudar a gente com essas OS aqui, será que ele consegue? Se eu trouxer 2 caras aqui, ele trabalha? Porque muitas vezes o cara do plantão, o ideal é que o cara do plantão não trabalhe. O cara vai lá, fica sentadinho, aguardando algum BO acontecer, mas que o BO não aconteça, entendeu? Então, a gente sempre, cara, já que você vai estar lá, cara, dá uma moral pra gente e vamos fazer esse processo aqui, tá? Então, esse aqui nós aceitávamos como atingir mais de 100%, para ter essa análise nossa de bater o olho e identificar. E o cumprimento da programação semanal, a gente nunca conseguiu atingir 100%, porque, cara, sempre vai ter uma coisinha na semana, às vezes uma corretiva ali, alguma coisa que você não viu. O negócio é, né? Está na sua mão ou não está na sua mão? É aceitável ou não é aceitável aquilo ali, tá? E a gente chegou num nível que estava aceitável, então estava tranquilo, beleza? Pessoal, é isso então que eu tinha para falar com vocês, né? Então, na verdade, eu falei os 6 passos, né? Os 5 passos, na verdade, são 6 aqui, eu achei melhor alterar. Então, criar um cadastro de ativos, fazer uma análise de criticidade, criar o plano de manutenção e plano de 2 semanas, criar uma rotina de PCM, definição do time e os indicadores de manutenção, tá? Aqui, na verdade, esse 4 e 5 vão andar muito concomitantemente aqui, tá? Ao mesmo tempo. Então, ou então você pode colocar definir o time antes, depois. Então, acho que vai andar muito, muito junto aqui, tá? E depois, o que importa é, né? O que importa aqui até o terceiro nível aqui, eu acho que tem que seguir essa ordem. Essas outras aqui, olha, você pode ter um time multidisciplinar que cada um vai trabalhar junto. Se for fazer um project para isso aqui, tá tranquilo de você colocar atividades paralelas ali para poder serem executadas, enfim, tá? E aí, pessoal, para entrar no detalhe de cada um desses itens aqui, já tem lives gravadas, tem vídeos aqui no canal do YouTube. Já aproveitando aqui, se você ainda não nos segue aqui, se você ainda não nos acompanha, seja se você está vendo no Instagram, no LinkedIn ou no YouTube, tá? Segue a gente aqui, no nosso canal do YouTube também. É, é, sub, é, Compartilha e se inscreva no canal lá também, porque a gente tem vídeos que explicam cada um desses itens no detalhe. Hoje é mais um overview. E também, constantemente, você vai ser avisado dos vídeos que a gente for postando aqui, e você compartilhando com outras pessoas. Pode ser que para você não faça sentido isso, porque aonde você está trabalhando hoje está tudo bem estruturado, porém, sempre tem alguém que está sofrendo com isso aqui, e pode ser que esse vídeo chegue a essa pessoa, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Nos vemos agora na quinta-feira no nosso podcast, beleza? Valeu, abraço.